começando então, vamos explicar um pouquinho para vocês o que foi a Revolução Agrícola ou Era Agrícola. Isso aqui foi a transição daquele homem nômade para o nosso homem das tribos, para justamente aquela sociedade que vivia desenvolvendo novos mecanismos sociais, muito mais orientados à capacidade deles de cuidarem da tribo em si, do que respectivamente estarem se movimentando pelas pradarias, se movimentando pela geografia, caçando e coletando frutos. Por quê? Em determinados momentos podia-se cessar assim tanto a caça quanto a disponibilidade na natureza de frutos e outros alimentos, porque isso é uma contingência natural, ou seja por uma seca, seja por uma inundação, seja por uma entre-safra natural, enfim, aquela tribo, aqueles nômades poderiam em algum momento não encontrar alimento disponível naquela determinada geografia. E até eles encontrarem novamente mais alimentos, pode ser que a tribo não sobrevivesse. Era uma questão de vida ou morte. Visto isso, alguns desses nossos antepassados perceberam que no momento que eles deixassem uma sementinha no solo e essa sementinha fosse regada, cuidada, amparada, o que poderia ocorrer? Floresceria ali um novo vegetal, uma nova fonte de alimentação, uma nova fonte de sobrevivência para aquela tribo. No momento que eles tiveram esse clique, que eles fizeram essa descoberta, que eles aprenderam isso, ali se introduziu uma tecnologia que revolucionou todo o nosso jeito de ser, toda a nossa sobrevivência, toda a nossa história de sucesso dentro desse planeta, que foi a agricultura. Por isso que o nome dessa fase é Revolução Agrícola. Foi justamente o quê? A primeira vez que o homem começou a dominar a natureza. Ele começou a cultivar os seus alimentos, começou a cultivar essas sementes que estavam ali disponíveis na natureza. E assim, o que ocorreu? Esses nômades começaram a se estruturar como sociedade muito mais orientadas por uma geografia no qual eles estavam presos devido ao cultivo das espécies e assim por diante começaram a também cuidar dos animais porque eles tinham alimentos disponíveis para esses animais e uma sociedade se estruturou dentro dessa lógica, uma lógica que herdia dos nômades, esse olhar sobre a forte hierarquia, ou seja, aqueles que sobreviveram por mais tempo, aqueles que sobreviveram frente às grandes feras da selva, aqueles que conseguiram caçar e coletar por mais vezes, aqueles que detinham as técnicas, as tecnologias que mantinham a tribo sobreviventes, davam as cartas ali dentro. Então se respeitava muito aqueles que sobreviveram até os seus 30 anos, 35. Eles eram sêniores naquela época ali. Então esses sobreviveram por mais tempo e tinham respeito da tribo e acabavam contribuindo com que todos sobrevivessem também. Essa era uma era no qual nós estávamos muito autocentrados, eram tribos que eram orientadas pela alta restrição de alimentos, pela alta escassez de recursos de sobrevivência, então eles interagiam pouco com outras tribos. Em geral, eram relações muito conflituosas, então eram muito autocentrados. O que eu fizesse era para mim, o que eu fizesse servia para a minha tribo e eu defenderia aquilo com unhas e dentes, literalmente. E dentro desse processo extremamente hierárquico, autocentrado, eles se tornaram muito sazonais, ou seja, planta, reza, tá, aguarde, tem esperança que as coisas vão acontecer, o alimento virá. Então eles eram muito orientados pela sazonalidade, ou seja, plantar para colher, espera que virá, tá? Basta cuidar, basta cultivar. E esse comportamento hierárquico, de muita sazonalidade, muito autocentrado também, acabou instituindo dentro desse ambiente social que essa revolução nos trouxe um comportamento muito previsível, ou seja, pela primeira vez na história da humanidade nós tínhamos previsibilidade de sobrevivência. Nós poderemos ter uma chance maior de caminhar por esse mundo se nós seguirmos essas regras que essa sociedade nos impôs, nos trouxe a partir da introdução dessa tecnologia. Então, quando a gente faz um resumo geral dessa era, nós dizemos que é uma era muito orientada ao patriarcado, ou seja, segue-se assim o grande líder, o grande caçador, aqueles que detêm essa lógica técnica, essa lógica de como sobreviver dentro desse ambiente e assim todos poderão ter um pouco mais de bem-estar no ambiente hostil como era o ambiente natural. Essa foi a Revolução Agrícola.